Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje a gente vai dar sequência à disciplina Rede de Computadores. Nas últimas aulas a gente trabalhou bastante com IPs, utilizou o Packet Tracer, né, para vocês entenderem como que a gente configura as máquinas, como que é feita toda a comunicação, né? E hoje a gente vai dar um passo a mais e a gente vai falar sobre subredes, tá? Vamos lá. Pessoal, subredes, para a gente começar a falar de subredes, a gente precisa estar bem claro, bem consolidado o que é máscara de rede, né? Então a máscara, eu falei para vocês em outras aulas que a máscara ela mostra para a gente qual porção do IP ela vai servir para endereçamento de rede e qual a porção ou octetos, né, vai servir para endereçamento de hosts dentro daquela rede, tá? Então olha só, subrede. Dispositivos identificam a porção de endereço reservada à subrede a partir da máscara de subrede, né? Então as máscaras de subrede padrão utilizadas para a classe de endereço A, B e C são apresentadas nessa tabela aqui, né? Então eu falei para vocês, classe a primeira porção vai ser para endereçar a rede, todos os outros para host. E como que fica então a máscara padrão? 255.0.0.0. Classe B, os dois primeiros octetos para endereçar a rede e os dois últimos octetos para endereçar host. Então como que fica a máscara padrão? 255.255.0.0. Então olha só, pessoal, onde tem 255 é onde é a rede, onde tem 0 é onde é host, né? E a classe C, que foi a mais utilizada, né? Na maioria das nossas atividades a gente utilizou aquele P192, 168, 0, 1, 2 e assim por diante. Esse P é classe C, né? Aquele intervalo da classe C que é utilizado para redes privadas, redes internas, né? LAN. E como que é feito então, como que é a máscara padrão da classe C? 255, 255, 255, 0, né? Então assim, ó, classe C eu tenho lá rede, 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 os três primeiros octetos e depois eu tenho lá o último octeto como host, beleza? Bom, dito isso, pessoal, isso aí consolidado, a gente vai então falar sobre subredes. Para a gente falar de subredes, a gente precisa entender então a máscara padrão, porque a gente vai manipular os bits da máscara padrão, tá? A gente vai começar aqui falando só da classe C, tá? Em outras aulas, mais para frente, a gente fala das outras classes, classe B e classe A, tá? Então olha só, para criar subredes é necessário separar bits da porção de um endereço IP destinado ao endereçamento de host e reservá-los para a definição de uma rede. Agora parece confuso, vou explicar para vocês. Olha só a máscara, nessa primeira linha aqui do slide, olha só a máscara utilizada, a máscara padrão para uma classe C. 255, 255, 255, 0, correto? Transformando isso em binário, que foi por isso que a gente aprendeu lá números binários, como que é isso em binário? O primeiro octeto tudo 1, se eu converter fica 255. O segundo octeto tudo 1 também, se eu converter também fica 255. O terceiro octeto tudo 1, 255. E o último octeto tudo 0. Então, aqui na nossa máscara padrão fica 0, beleza? Quando eu vou trabalhar com subredes, ou seja, subredes, depois a gente vai ver um pouco mais, mas seria a divisão de uma rede em pequenas redes. Tá? Então eu crio então subredes. Tá? Quando eu quero dividir a rede, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a porção de bits que está reservado para hosts e vou selecionar alguns bits para endereçar a minha subrede, tá? Então agora eu mantenho o que era 255, então fica 255, 255, 255, e eu altero
alguns bits aqui da porção de hosts, né? Nesse exemplo aqui, eu alterei somente os 2 primeiros bits. E isso me gerou, se eu converter esse número binário aqui, 1 e o restante 0, eu vou ter então 192. Beleza? Então, como que fica a estrutura de uma máscara quando eu estou utilizando subrede? Eu tenho rede, primeiro octeto rede, segundo octeto rede, terceiro octeto rede, e no último octeto eu vou pegar alguns bits do host para endereçar minha subrede. Beleza? Então vamos lá. Seguindo aqui. Lembrando que aqui a gente está falando de classe C, então a gente sempre vai mexer só com o último octeto, beleza? Ó, em endereço classe C, apenas 1 byte, que seria o último octeto, 8 bits, encontra-se disponível para endereçamentos positivos na rede, não é? Então lembra que eu falei? Numa classe C, 192.168.168.0.1, a gente manipula só aquele último 1, 2, 3 e vai até 255, né? Os bits reservados para subredes devem começar da esquerda para a direita, né? Conforme a gente viu aqui, ó, eu vou pegar esses bits então que é reservado para o host e eu começo a reservar para a subrede da esquerda para a direita desse octeto, tá? Portanto, as máscaras possíveis de acordo com a tabela do próximo slide, que está escrito errado, do próximo slide são 0, 128, 92, 224 e assim por diante. Eu vou mostrar essa tabela aqui. O que é essa tabela, pessoal? É o último octeto da minha máscara de subrede. Voltando aqui, ó. Último octeto, tá? 8 bits. Último octeto. Então é o seguinte, ó. Se eu reservar 1 bit para endereçamento de subrede e depois eu converter esse número binário, eu vou chegar no resultado de 128. Lembram? Por quê? Olha só, aqui em cima eu já coloquei 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6 e a 7. Lembram como é que faz? Eu vejo o resultado desse 2 elevado, né? E multiplico pelo que está embaixo. Como aqui está tudo zero, então aqui vai ser tudo zero. 2 elevado a 7 é 128. Então, 128 vezes 1 me sobra, então, aqui 128. Se eu reservar 2 bits para a subrede, olha só, convertendo 2 elevado a 6 e 2 elevado a 7, eu vou chegar no 192. Por quê? 2 elevado a 7 é igual a 128. 2 elevado a 6 é igual a 64. Se eu somar os dois, eu chego aqui no 192. E assim por diante, pessoal, porque sempre vai seguir essa sequência, sempre da esquerda para a direita. Então, dependendo de como eu for configurar minha rede, de como eu for configurar minha subrede, eu vou analisar de quantos bits eu preciso para minha subrede. Eu preciso de 1 bit, então minha máscara vai ser 128. Eu preciso de 2 bits, então minha máscara vai ser 192. Eu preciso de 3 bits, então minha máscara vai ser 224. E assim por diante. 4 bits, 240. 5 bits, 248. 6 bits, 252. 7 bits, 254. E se eu utilizasse todos os bits, 255. Beleza? Só para mostrar para vocês que a hora que eu mostro a máscara para vocês, por exemplo, essa máscara aqui, 255, 255, 255, 192. Esse 192 não surgiu do nada, tá? Ele é resultado da quantidade de bits que eu estou reservando para a minha subrede, beleza? Então, ó, próximo aqui. Eu vou fazer um primeiro exemplo aqui para vocês, tá? Nessa primeira aula sobre subredes, como tem bastante informação, é um pouquinho pesada essa aula, eu vou parar nesse primeiro exemplo, vou dar algumas atividades para vocês e depois a gente, na próxima aula, que vai ser na quinta-feira, daí a gente retoma esse conteúdo e vai dar alguns passos a mais, tá? Então, ó, olha só, esse método binário aqui, esse método binário é o que a gente está fazendo agora.
é como que eu vou descobrir as minhas subredes, beleza? Então, ó, definição de subredes de classe C. Vamos lá. Método binário. Pegaremos como exemplo a primeira máscara. Olha só, 255, 255, 255, 192 da classe C. O que quer dizer essa primeira máscara? Que eu estou reservando 2 bits para subrede, tá? 2 bits. Ó, em binário ficaria assim, então, ó. Primeiro octeto do 1, segundo também, terceiro também. No último octeto, reserva então 2 bits para a nossa subrede, tá? Beleza, ó. Próximo item. Uma vez que os bits reservados para subredes não podem estar todos ligados ou desligados simultaneamente, as duas subredes válidas são... Vamos lá, deixa eu explicar isso melhor para vocês, pessoal. Olha só. Quais são as possibilidades aqui, né? Isso aqui é para endereçar a rede. Então, vamos nos ater aqui só a esses 2 bits. Quais são as possibilidades desses 2 bits? Eles podem estar 0 e 0. Segunda possibilidade, 0 e 1. E terceira possibilidade, 1 e 0. E quarta possibilidade, 1 e 1, da forma que está aqui, tá? Mas olha só essa observação. Os bits reservados para subredes, ou seja, esses 2 bits, eles não podem estar todos ligados ou desligados simultaneamente. Ou seja, eu não posso ter 0 e 0 aqui, porque eles seriam todos desligados, e nem 1 e 1 aqui, porque senão eles estariam todos ligados, beleza? As únicas formas de subrede que sobra para a gente seria a subrede 0 e 1 e a subrede 1 e 0, tá? Relembrando, pessoal, o que a gente está fazendo aqui? A partir dessa máscara de rede, quais as subredes possíveis que eu consigo trabalhar? Quantas subredes eu consigo criar com essa máscara, né? Então, retomando, o que eu faço? Eu pego esses 2 bits, eu excluo quando eles estão desligados, ou seja, tudo 0. Eu excluo quando todos estão ligados, os 2, 1. E sobra essas duas opções aqui, ó, 0 e 1 e 1 e 0. O que eu tenho se eu converter esse número binário para decimal? Se eu tiver só com esse bit aqui ativo, se eu fizer aquela conta de conversão para binário, de binário para decimal, eu chego aqui em 64. Mesma coisa nessa possibilidade aqui, de 1 e 0. Se eu tiver só com esse bit ativo, eu chego nesse resultado decimal, que é 128. Ou seja, pessoal, as duas subredes possíveis que eu tenho com essa máscara seria a subrede 64 e a subrede 128. Beleza? As redes 000 e a rede 110000 são consideradas ilegais, beleza? Então sempre eu vou tirar a primeira e a última rede. Vou utilizar as interiores, né? A que está entre 0 e tudo 1, beleza? Pessoal, ok, eu descobri então para que serve a máscara de rede. A gente entendeu como manipular a máscara de rede para eu ter para eu conseguir criar subredes, né? A partir de uma máscara de subrede, eu consegui descobrir quais são as subredes, que é a subrede 64 e subrede 128. Beleza. Com essas informações, o que eu consigo de informações dessas subredes? Então, olha lá, qual que é o nosso objetivo aqui, né? Ó, através do cálculo de subredes e determinação de máscara de subredes, você deve ser capaz de responder as seguintes perguntas: quantas subredes tal máscara produz, né? Então, essa pergunta aqui foi o que eu acabei de fazer. Eu dei lá a máscara 255, 255, 255, 192, né?
Então eu pergunto para vocês, quantas subredes tal máscara produz? Produz 2 subredes, né? Quantos endereços de host válidos são obtidos por subrede? Então, pessoal, quantas máquinas essa subrede consegue endereçar? Quantas máscaras, quantos hosts, né? Essa subrede consegue endereçar, beleza? Essa é a pergunta. Quais são as subredes válidas? Subrede também já achei aqui, ó, é a 64 e 128. Quais os hosts válidos em cada subrede, né? Então, aqui eu acho quantos endereços de hosts válidos eu tenho em cada subrede e aqui quais são esses hosts válidos, né? Quais os IPs. E qual o endereço de broadcast de cada subrede. Lembrando, o que é broadcast? É o último endereço válido, né? Ou de uma classe ou de uma faixa de IP, ou seja, ou de uma subrede. Esse endereço broadcast a gente utiliza para enviar uma mensagem para todos daquela rede, beleza? Olha só, então vamos analisar a nossa primeira subrede. É a 64. Bom, a subrede 01, tá vendo aqui, ó, que aqui ainda é o último octeto. É o último octeto lá da nossa máscara. Como eu reservei os 2 primeiros bits para a subrede, e a minha subrede é 01, que é a 64, então aqui eu não mexo, tá? Me sobram 6 bits para eu trabalhar, para endereçar os hosts. Então eu tenho aqui tudo 0, né? 0, 1, mais isso aqui. Qual que é o resultado? 64, né? Esse número aqui é igual a esse, ó. Aqui só está separado. Esse 0, 1 está aqui e o restante dos zeros estão aqui. Se eu junto essas informações, eu tenho aqui 64. O que significa isso, então? Endereço de rede. Esse aqui é o nome da minha subrede, tá? Eu não consigo endereçar uma máquina com esse IP, tá? Então, eu não usaria aqui o 92.68.0.64, tá? Que esse aqui é o endereço da rede. Qual que é o primeiro host válido? É o próximo. Então, seria aqui o 01, que a gente não mexe, e essa segunda porção de host aqui, ó, eu tenho o primeiro bit ativado. Qual que é esse número? O 65. Esse é o primeiro host válido. Qual que é o último host válido? Seria o 01, que está travado aqui, mais todos os bits menos o último ativado, que daria aqui 126. Ou seja, com a subrede 64, quais são os hosts válidos? Quais IPs eu conseguiria endereçar essa subrede? Do IP 65 até o 126, que é o último host válido. E o último, que é todos os bits ativos aqui, o 0, 1 mais todos os bits ativos, me dá 127. Esse é o endereço de broadcast. Então, se eu mandar uma mensagem para esse endereço aqui, eu vou estar enviando para todos os outros, porque esse é o endereço de broadcast, tá? E esse aqui eu não envio mensagem porque ele é só o nome da rede, tá? Beleza, esse aqui foi o 01. E esse aqui é o 10, né? Então, mantenho 10 travado aqui. O primeiro row, na verdade, o nome da rede, qual seria? Mantenho tudo 0. Qual que é o meu resultado? Continua com 128. Então, esse é o endereço da rede, tá? O próximo, eu só coloco o primeiro 1 aqui. Ele vai ser, então, 129. Esse é o primeiro host válido, tá? E o último host válido, qual que é? É todos ligados, somente o último aqui desligado. Então, mantenho o 10 aqui, todos ligados, com exceção do último. Eu tenho, então, o valor decimal de 190. Esse é o último host válido. E o endereço de broadcast, tenho o 1 e o 0 aqui, e todos os bits ligados. Eu chego, então, a 191. Esse é o endereço de broadcast, tá? Então, pessoal,
Retomando então, a partir dessa máscara 255, 255, 255, 192, que se eu converter para binário, eu teria 1 e 1 aqui, eu consigo, então, duas subrede, a subrede 64 e a subrede 128, tá? A subrede 64, ela tem essas características. O nome vai ser 64, o primeiro host vai ser o 65, o último host 126 e o endereço de broadcast 128. E a 128 seria o nome da rede 128, o primeiro host 129, o último host 190 e o endereço de broadcast 191, beleza? Pessoal, esse então foi o primeiro exemplo, tá? Eu quero que vocês vejam esse vídeo, eu vou colocar algumas atividades agora para vocês. Façam essas atividades, são atividades iniciais, tá? Por enquanto vocês não vão precisar fazerem os cálculos, tá? E na próxima aula, então, na quinta-feira, eu retomo, tirando as dúvidas de vocês e a gente avança nesse conteúdo. Beleza? Então, bons estudos aí para vocês, abraço, até quinta-feira.